A questão fala de um estudo que foi realizado em camundongos para melhor entender a importância das glândulas endometriais. A importância dessas glândulas associadas à infertilidade. O endométrio é a camada mais interna do útero. Quando a gente pensa no útero, imagina que a gente tem aqui um esboço de uma tuba uterina, e aqui seria pelo menos um lado desenhado aqui do útero para vocês. Embaixo, o colo do útero. A gente tem uma camada mais externa no útero, a gente tem uma camada que ela fica no meio, e a gente tem uma camada mais interna, que eu estou fazendo com tracinhos aqui. A camada que fica mais externa, ela está em torno, a gente chama ela de perimétrio. A camada do meio é um músculo liso chamado de miométrio. E essa camada que eu representei por tracinhos a gente chama de endométrio. Então, o estudo é o estudo de glândulas que ficam aqui, nessa região, chamada de endométrio. E ele quer relacionar essas glândulas endometriais e a importância delas, talvez uma falha, com a infertilidade. Para isso, camundongos foram expostos à progesterona no segundo dia após seu nascimento, inibindo a diferenciação do epitélio glandular. Então, a gente não teve diferenciação do epitélio, que nós chamamos de epitélio glandular. Então, não aconteceu a diferenciação do epitélio glandular aqui no útero, no endométrio. Não diferenciou. Vamos ver qual o problema que isso pode gerar. Tal exposição, no entanto, não afetou a diferenciação de outras estruturas, como o ovário. Então, a gente vai imaginar que o ovário estaria aqui, ó. Aqui eu teria as fímbrias ou franjas da tuba. O ovário não sofreu nada de alteração, nem a tuba, que eu vou passar por ela aqui agora, ó. Também ela ficou ok. Vagina, que seria uma continuação aqui, ó. Não alterou a vagina. E nem o colo do útero, que eu vou passar por ele aqui agora para você poder ver, ó. Também não alterou o colo do útero. As fêmeas submetidas ao procedimento apresentaram um ciclo menstrual normal na vida adulta, mas são inférteis e apresentam problemas na implantação do blastocisto. Blasto, jovem. Cisto é um cisto. O que é o blastocisto? Vai ser logo depois da fecundação, a gente tem uma fase, e essa fase era chamada de zigoto, um zigoto que é formado. Depois temos uma mórula e depois temos o blastocisto que vai sofrer implantação. Esse blastocisto ele tem que chegar aqui, ó, e quando ele chega aqui, ele tem que sofrer um processo chamado de nidação. Então é um processo importantíssimo para continuar uma gravidez, para ela dar certo. Então, considerando que o camundongo é um modelo experimental para o estudo do sistema genital humano, as fêmeas produzidas pela técnica apresentam um comprometimento. Então, onde que está comprometido? Onde que vai ter uma falha? O comprometimento vai ser letra A, na fase secretora do ciclo. Na fase secretora do ciclo, a gente tem a secreção de hormônios pelo ovário, que não está alterado. Mas depois, as glândulas desse epitélio glandular, lá de dentro do útero, aqui do endométrio, elas têm que secretar substâncias também. Elas secretam, por exemplo, muco e também secretam glicogênio. O muco e o glicogênio são fundamentais para que ocorra uma nidação eficiente, efetiva, que vai dar certo. Então, nesse momento, já que ocorreu a alteração do epitélio glandular, não vai ter a secreção de muco e de glicogênio, o que vai dificultar, então, a implantação do blastocisto. Então, está correta. Comprometimento na formação do corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? Quando no ovário ocorre a secreção de hormônios, a gente tem algumas células que são chamadas células foliculares, que são algumas células que vão secretar estrógeno, por exemplo, e depois do aumento de um hormônio chamado LH, ocorre a ovulação, onde o ovócito 2 é liberado. Quando ocorre a ovulação e o ovócito 2 é liberado, vai ser formado o corpo chamado de corpo lúteo ou corpo amarelo, que, como o ovário não teve nenhum comprometimento, ele vai ser formado normalmente. Proliferação do endométrio. A proliferação, as mitoses da célula do endométrio, elas são estimuladas pela progesterona, que é produzida
lá no ovário e também não vai sofrer nenhuma alteração. Ela ocorre. Diferenciação dos ovócitos 1. O ovócito 1 é o ovócito encontrado dentro do ovário. Depois dos hormônios, principalmente um hormônio chamado FSH, folículo estimulante, o ovócito 1 vai virar o ovócito 2. Esse é o ovócito 2 que vai ser secretado, que vai ser liberado. Então, isso não vai ser atrapalhado, porque quem produz o FSH vai ser a adenohipófise, que não sofreu alteração nenhuma nesse experimento também. E a letra E, maturação dos folículos ovarianos. Também não vai sofrer alteração, já que o FSH vai atuar e ele foi produzido pela adenohipófise. Portanto, a resposta vai ser letra A, vai ter uma alteração na fase secretora pelo epitélio glandular lá dentro do útero.